Vamos aguardar aí o pessoal entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Pessoal entrando. Boa noite, Aleilton. Me escutam bem? O som está ok? Tudo bem com o som? Ok. Vamos aguardar aí, doutor, nosso colega Guilherme Marquezine entrar. Diretamente de Londrina, lá no Paraná. A gente vai bater um papo muito legal aí hoje sobre hipertensão arterial, diabetes, a relação entre esses dois problemas importantes de saúde. A gente vai fazer uma conexão bem legal entre esses dois problemas. Será se são problemas distintos ou se estão intimamente ligados? DJ Sofista, grande abraço. Continua me escutando bem ou não? O som está ok? Pessoal entrando aí, nosso bate-papo de hoje vai ser bem legal. Boa noite, Leandro. Tudo na paz? Ok. Vamos aguardar o Guilherme entrar pra gente começar nosso bate-papo. Nosso tema de hoje vai ser síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. Boa noite, Brito. Seja bem-vindo. Marquezinho entrou agora. Já vamos começar. Boa noite, Renan. Horário inglês aqui. Compromisso britânico. Boa noite, Garcia. Seja bem-vindo. Aguardando aqui o Marquezinho entrar. Marquezinho, pode pedir a solicitação para que você entre no nosso bate-papo? Fazendo a conexão aqui com o nosso colega Marquezinho, essa conexão Londrina-São Luís. Opa! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme? O que essa tecnologia não faz, hein? Ah, com certeza. Isso aí a gente vai aproximando e quem ganha é todo mundo com essa informação que a gente vai divulgando, né? Sem balela, sem enrolação, sem vieses e o caminho para que a gente tenha realmente saúde de verdade, não baseado em diversos remédios. Claro que quando são necessários a gente está ao lado deles, mas quanto menos a gente precisar dessa turma, melhor. Não é isso, Marquezinho? É isso aí. Gente, boa noite. Obrigado pelo comparecimento, pela audiência de vocês aí. Estou vendo já uns nominhos conhecidos aí do nosso grupinho. Muito legal. Um prazer estar aqui, viu, Flávio? Obrigado pelo convite. Nada, é um grande prazer poder estar contigo aqui, Marquezinho. Você é um colega muito bacana, tem grande conhecimento, faz um trabalho muito forte nas redes sociais. Meu sonho é realmente fazer vídeos tão legais como os seus, são muito criativos
Meu sonho é ter um microfone como aquele que você tem, viu? Realmente está de parabéns Rapaz, pelo trabalho. esse microfone mudou minha vida. Ah, sim. Com certeza, se Deus quiser, eu vou ter um microfone daquele ainda, em qualquer hora dessas. O Marquezinho é um colega endocrinologista com muita experiência nessa área, é um ótimo profissional, grande pessoa, grande conhecedor de síndrome metabólica, diabetes e todos esses problemas de saúde relacionados também à alimentação e em como tratar esses problemas pela raiz, e não apenas pelos galhos usando diversos medicamentos. Eu acho que esse é o principal papel que a gente tem nas redes sociais, de divulgar essa informação de modo mais simples possível, para que as pessoas possam ter realmente saúde de verdade. E a gente hoje escolheu o tema de hipertensão e diabetes. Por que o paciente diabético geralmente é hipertenso e por que boa parte dos hipertensos são diabéticos? Será se são problemas isolados ou se são farinhas do mesmo saco e estão intimamente relacionados? Essa é a nossa pergunta que a gente vai começar a responder a partir de agora. E a gente não tem como começar esse bate-papo sem falar antes de síndrome metabólica, que eu vou pedir para o nosso colega endocrinologista começar a falar de síndrome metabólica, conceituar para que a gente tenha esse start inicial do nosso bate-papo. É isso aí. Então, bom, para quem não me conhece, eu sei que eu estou falando para uma audiência nova aí. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou endocrinologista do Paraná, sou de Londrina, estudei em São Paulo, sou professor universitário aqui da universidade da minha cidade, né, de Londrina, da disciplina de endócrino, e o meu interesse pessoal sempre foi diabetes. Fiz pós-graduação, fiz doutorado em diabetes, eu gosto do assunto e gosto da doença, eu gosto realmente do desafio do diabético. E eu acho que meu jeito de trabalhar mudou bastante quando eu passei a incluir mais um assunto que sempre foi, assim, eu senti que era relegado, né, a um segundo plano, que é o estilo de vida. Talvez em parte porque apareceram muitas opções farmacológicas, talvez em parte porque a gente já parte do pressuposto que o paciente não estaria interessado nisso, né? Enfim, síndrome metabólica é o assunto, um dos mais relevantes em termos de saúde pública mundial. É importante lembrar que a gente não parou de piorar ainda, entendeu? A gente ainda está na briga para pelo menos tentar estacionar o problema, mas eu tenho a impressão que a gente achou uma arma poderosa aí para combater esse negócio. E o papel nosso, né, Flávio? E de mais uma moçada que está aí assistindo a gente, é justamente popularizar esse conhecimento e simplificar essas coisas para as pessoas aplicarem elas mesmas. Porque, no fundo, são estratégias que não são complexas, entendeu? São coisas que a gente faz em casa. Sem dúvida alguma. São coisas simples, baseadas especialmente no estilo de vida e, mais ainda, um foco especial na alimentação. Eu costumo dizer que a nossa alimentação, infelizmente, não sabe se alimentar, não sabe escolher os alimentos corretos. Costumo dizer que a gente, como profissional médico, não aprendeu nutrição. A gente teve que procurar por conta própria esses caminhos. A gente vai falar aqui muita coisa que eu e o Marquezinho, muito provavelmente a gente não sabia disso há alguns anos atrás. A gente também fazia parte dessa cegueira coletiva. Não é que a gente sabia disso tudo, desde a nossa formação médica. A gente, entre aspas, errou bastante no caminho. E, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de ter esses conhecimentos. E o que a gente faz aqui é tentar compartilhar isso da forma mais simples possível, tanto para o público leigo, quanto para outros profissionais. E quanto mais gente a gente tiver junto nessa onda que está cada vez maior, isso vai ser, quem vai ganhar é a população em geral, e sem dúvida alguma. Certamente. Como você comentou, a gente ainda não parou de piorar, a gente cada vez mais tem pessoas obesas. O último questionário telefônico do Ministério da Saúde, quando houve uma pesquisa do Vigitel nas capitais brasileiras, mostrou que a gente ainda está mais obeso ainda. São 55% de pacientes de pessoas acima do peso nessas capitais, e a gente tem quase 20% de obesos. A gente está na esteira dos norte-americanos, que é o país mais obeso do mundo, com 35% de obesidade, e com isso a gente tem pressão alta, resistência à insulina e diabetes. Na população norte-americana, por exemplo, metade do país ou é diabético ou tem resistência à insulina, são no estágio de pré-diabetes. É apenas uma evolução temporal do mesmo problema. E a gente hoje vai relacionar pressão alta e diabetes. Onde que está essa conexão? E a gente não pode
começar a falar disso sem falar de síndrome metabólica. Não é isso, Guilherme? É isso. Então, na verdade, enfim, houve uma discussão importante no passado aí de se a síndrome metabólica seria uma entidade ou simplesmente uma coincidência desses múltiplos fatores que aconteceriam nas pessoas, né? E eu acompanhei isso aí porque eu era residente na época, né? Faz uns quase 15 anos aí que isso era muito, muito forte na literatura. Então eu acompanhei bem de perto. E o fato é que, por incrível que pareça, grande parte justamente dos endocrinologistas, né, quer dizer, da especialidade médica relacionada aos hormônios, a gente muitas vezes deixou o papel dos hormônios de lado, curiosamente, né? Quando a gente pensa de nutrição, eu acho que isso é válido dizer. A gente esqueceu todo o papel hormonal da digestão de cada nutriente e resumiu tudo em calorias, por exemplo. E síndrome metabólica eu entendo que tem muito a ver com os guidelines alimentares e o nosso consumo cada vez maior de carboidratos refinados, açúcares e tudo mais. E claro que não é só isso, como a gente vai mostrar aqui, né, a gente vai conversar hoje, a coisa vai além. Mas, enfim, o que eu sempre gosto de lembrar e de reforçar para dar contexto, né, de que esse problema não existia, Flávio, a coisa de, né, a partir de 40 anos para trás, mesmo que você considerasse nos Estados Unidos, obesidade, diabetes, eram todas doenças extremamente incomuns. Tem dados da década de 50 para 60, onde a prevalência de diabéticos era menor que 1% na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Então, quer dizer, hoje tem regiões dos Estados Unidos que estão passando de 20% de diabéticos, que é um negócio monstruoso. Em termos de saúde pública, é assustador. Então, o que me chama a atenção é como que a gente conseguiu fazer um estrago desse tamanho em tão pouco tempo, né? Mas isso eu sei como a gente conseguiu fazer esse estrago. A gente tem relatos muito importantes de como você falou, o diabetes era uma doença rara. Em 1800, 1900, a gente só via diabetes em grandes hospitais de grandes cidades, em grandes centros de pesquisa. Pesquisava-se diabetes. Não tinha pacientes diabéticos. Por quê? Porque a nossa alimentação mudou radicalmente nas últimas décadas. 80% do que a gente tem na prateleira de alimentos no supermercado não existia há 100 anos atrás. Então, a nossa alimentação mudou radicalmente, com uma fobia à gordura nos últimos 70 anos, por conta da possível relação entre gordura saturada e doença cardiovascular, que é outra, papo para manga, para outra live, que a gente já comentou por aqui. E com isso, a gente foi comendo cada vez mais os carboidratos refinados, açúcares. O nosso trigo é totalmente diferente de outrora também, é um dos piores carboidratos que a gente tem com relação a esse tipo de situação. E com isso, nos últimos 30 anos, a gente teve a questão também da pirâmide alimentar, que foi a raiz dessa situação. Ocorreu em 77, no Senado americano, na Comissão McGovern, em que os políticos decidiram, naquele momento, o ponto de partida das diretrizes alimentares com 55% a 60% de carboidratos. E isso, no final das contas, na década de 80, realmente findou na pirâmide alimentar que a gente conhece aí das últimas décadas e que tanto estrago causou, especialmente no que tange a quantidade de alimentos processados, refinados, industrializados que a gente vem consumindo, bebidas açucaradas, e esse realmente é o ponto de partida de tudo isso que a gente está vivendo hoje. E eu costumo dizer que o nosso sistema de saúde não está preparado para esse tipo de situação, tanto o privado quanto o público, né? O público a gente sabe, não dá conta, e o privado está cada vez mais cheio, o plano de saúde está cada vez mais caro, pesando no bolso do brasileiro, e o que mais importa, a população está sofrendo cada vez mais, a gente está chegando a 40, 50, 60 anos, sofrendo cada vez mais com essas doenças crônicas, e aí a síndrome metabólica faz parte de tudo isso, grande parte das internações e das mortes no Brasil e no mundo são decorrentes dela. É isso. Então, vamos puxar aqui para colocar a hipertensão no contexto. Vamos lá. Como você disse, existem alguns estudos que falam que até 3/4 dos diabéticos são hipertensos. E a própria presença da hipertensão pode funcionar como um fator preditor de diabetes. Quer dizer,
em termos de populações, os hipertensos têm um risco maior de virem a se tornar diabéticos somente por serem hipertensos, entendeu? Sim. E como eu disse, quando você fala da síndrome metabólica, que esse slide é super interessante, e aliás, super chique, hein? Colocar slide na live é muito legal. Eu vou chamar a atenção para um aspecto que é um pouco mais técnico, e eu vou tentar mastigar aqui o máximo, mas que é bem interessante, porque você imagina só, quando você fala que a pessoa é resistente à insulina, você geralmente imagina que, por exemplo, resistente à insulina tem menor efeito da insulina e, portanto, isso explicaria a glicose alta, por exemplo, né? Uma vez que a insulina é o hormônio feito para baixar a glicose, ela vai deixando de funcionar, a quantidade aumenta, você não observa a glicose caindo, pelo contrário, ela tende a ir subindo, e a gente cunhou esse termo da resistência à insulina, como acontece em resistência com outros hormônios também. Agora, o negócio fica muito mais complexo porque a insulina ela vai muito além de baixar a glicose, ou de estocar a glicose, que é o que eu gosto, é o termo que eu prefiro usar. Baixar parece mágica, entendeu? Sim. Na verdade, a insulina transporta a glicose para dentro de alguma célula, para dentro de algum estoque, Sim. e ela só muda de lugar. Sim. E o processo de resistência à insulina, à medida que ele vai se instalando, ele não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. A insulina age para tudo que é lado, tem receptor para insulina em praticamente todos os tecidos, mas alguns mantêm a função por um tempo maior do que em outros. E olha só que interessante, você pega o fígado, para ficar mais complicado ainda, né? Você pega o fígado, uma das funções da insulina é desligar a produção de glicose pelo fígado, né? Já que é um hormônio prandial, é um hormônio de refeição. Quando você está ingerindo açúcar, não tem por que o fígado ficar liberando mais açúcar, a insulina vai lá e desliga. Ao mesmo tempo, isso à medida que a pessoa fica resistente, a gente vai notando que a glicose vai acordando alto. Os diabéticos aí, se tiver algum escutando, vai saber disso. Sim. Aquela coisa da pessoa vai dormir com uma glicose X de 100 e acorda com 130 e fala, poxa, mas como que dormindo piora? Então, o seu fígado trabalhou porque ele está resistente à ação da insulina, a insulina não consegue desligar essa função. Mas olha só, a insulina também deveria desligar a produção de triglicérides. Sim. Esse é outro. A insulina, na verdade, tende a fazer abaixar o triglicérides. Essa função no fígado se mantém até exacerbada. Então, quer dizer, uma vez que triglicérides altos também é uma característica do diabetes compensado. Então, olha só que interessante. Algumas das funções da insulina estão tendendo a ser perdidas. Mas como a resistência, na verdade, tem insulina alta, essa insulina alta, na verdade, vai levar à hiperfunção em outras partes. E é aqui que entra a hipertensão. Né? Eu não vou falar do rim agora, vou deixar para você esclarecer aí para a gente, mas quando você começa a ter níveis mais elevados de insulina, algumas dessas funções que vão começando a acompanhar e vão ficando mais funcionantes, entendeu? Funções comuns, mas vocês entenderam, né? Quer dizer, vai aumentando a atividade dessas funções, a gente nota muitas vezes as repercussões clínicas disso. Então, o Flávio, como é o médico da área, vai comentar para a gente aí o que a insulina faz lá no rim. Por incrível que pareça, até lá a insulina age também. Isso, com certeza. Então, como você frisou, a insulina não é somente não participa somente desse transporte de glicose, colocando a glicose para dentro das células, no fígado, nos músculos e tudo mais. Ela também tem importantes situações, por exemplo, o estoque dessa glicose em gordura. Nosso corpo não é bobo. Se a glicemia ficar alta no sangue, é tóxico para diversos órgãos. Olhos, rins, coração, nervos e tudo mais. O que você pensar, a hiperglicemia vai lesar. Então, o pâncreas faz o máximo para secretar mais insulina e estocar essa glicose na forma de gordura. Ok? Glicogênio e depois gordura. Então, além disso, frisando, ela é o principal hormônio desse estoque de energia. Ok? É o principal hormônio ligado
ao ganho de peso, por exemplo. De modo que quando você tem uma insulina mais alta, ela bloqueia a lipólise, bloqueia a queima dessa gordura como fonte de energia. Por isso, quem tem resistência à insulina não consegue acessar os seus próprios depósitos de gordura, as suas economias, e acessar essa energia quando estão em jejum, por exemplo. E aí a pessoa tem fome a cada 3 horas, aquela fome tóxica que, inclusive, se não comer, a pessoa pode ficar até irritada. Lá no rim, a gente tem outras ações também da insulina. A insulina, ela participa, Guilherme, da reabsorção de sódio e água. A foto aqui não conseguiu encaixar muito bem, mas aqui nessa foto eu mostrei, tem várias partes dos tubos dos rins, que é onde a gente reabsorve sódio e água, entre outras coisas mais, e a insulina estimula algum desses sistemas de transporte, de modo que a gente reabsorva mais sódio e água. E com isso a gente tem retenção volêmica e aumento da pressão arterial, além de a gente ter um estímulo no sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que também trabalha nesse processo. Ok? Por outro lado, bem, como essa resistência à insulina, esse estado de insulina mais alta, pode levar a um quadro de hipertensão arterial. O óxido nítrico é um importante vasodilatador para os nossos vasos. E quando a gente tem insulina, a produção de óxido nítrico induzida pela insulina é diminuída. Né? Há um desfecho aí de resistência à ação da insulina nesse caso também. O nosso sistema nervoso simpático é ativado por esse estado de insulina alta, fazendo com que haja contração vascular também. Então, são muitas situações que levam a que o paciente com insulina alta tenha pressão alta, pelo rim, pelo sistema nervoso simpático e por outros tipos de situação também, como tônus vascular e tudo mais. Tanto é que esses pacientes que têm resistência à insulina tratam o problema cortando mal pela raiz, que é a alimentação, reduzindo carboidratos refinados, e nesse caso, até nessa situação de resistência, até os carboidratos em geral, porque comer carboidrato nessa situação seria jogar mais lenha na fogueira. Esses pacientes, muitos deles têm uma importante redução da pressão arterial, perdem muita água e muito sal nos primeiros dias de mudança para o estilo de vida, e com isso, muitas vezes, a gente tem que reduzir remédios. Alguns pacientes, inclusive, conseguem ficar sem remédio para pressão arterial, pessoal. Olha que beleza. Eu sou prova disso, por exemplo, eu nunca fui hipertenso, mas na minha adaptação da dieta tive, inclusive, alguns pequenos episódios de tontura até a minha completa adaptação. A gente, inclusive, sugere ao paciente que coloque um pouquinho mais de sal na comida nesse processo inicial, porque você perde muito sal e água nos primeiros dias. Então, a gente sugere que o paciente beba muita água e não deixe a comida insossa de forma alguma nesse tipo de situação. Então, a mensagem que eu deixo essa figura está bem legal. Tanto no túbulos proximais quanto distais, em diversos locais dos túbulos renais, a insulina age aumentando a reabsorção de sódio e água também. E com isso, leva a um quadro de hipertensão nesse processo. Então, é um mecanismo muito bacana, pouca gente sabe dessa informação e a gente está aqui repassando da forma mais simples possível para que todos possam entender. Resistência à insulina é um dos mecanismos que causa pressão arterial. Todos os hipertensos têm resistência à insulina, Flávio? Não, mas acredito que mais de metade dos hipertensos tem esse mecanismo bem presente e quando ele está presente, a gente deve tratar ele pela isso. Por quê? Porque esse paciente hipertenso com resistência à insulina tem um risco cardiovascular maior, um maior risco de morte do que aquele paciente hipertenso que não tem esse quadro de resistência à insulina. Não é isso, querido? É isso aí. E é interessante, eu gosto muito, né, de sempre tentar pegar essas histórias, qualquer assunto que a gente vai estudar, que a gente vai ler, eu gosto de pegar lá do comecinho, sabe? Tentar trazendo ao longo do tempo o que as pessoas vão descobrindo, como é que foi o caminho, como é que foi o debate e tudo mais. Sim. E hipertensão é um assunto mais antigo do que diabetes. Eu tenho a impressão que a gente tinha hipertenso, mas lá atrás nem diabético tinha direito, entendeu? Sim. Então, tem uma quantidade absurda de estudos científicos, né, publicados na década de 50, 60, 70,
sobre hipertensão e o diabetes era pequenininho nessa época. Aliás, hipertensão era um dos assuntos que lideravam, assim, em termos de quantidade, né, a produção científica mundial. Bem interessante. E o pessoal já identificava que, para alguns pacientes, o sal era importante. Então, quando você ia tentar manejar a pressão alta, para algumas pessoas você restringia o sódio, eles respondiam muito bem. Para outras, com o sódio, com sal, sem sal, não faz muita diferença. E o interessante é o seguinte, a gente meio que foi extrapolando essa história. Eu entendo, depois eu vou pular um pouquinho e vou chegar na minha conclusão final. Eu entendo que, claro que pode ser um pouco mais até complexo que isso, mas eu entendo que o paciente mais resistente à insulina, ele tende a ser mais sensível ao sal. Então, ele vai responder com picos de pressão maiores, ele vai tender a reter mais sódio via insulina mais alta. Exatamente, o DJ aqui já entendeu onde eu quero chegar. Mas tem uma parcela grande da população, grande que eu digo, é a maioria, que com sal ou sem sal não muda nada, não muda o nível de pressão da pessoa e não tem por que preocupar. Isso é muito interessante, porque assim, como a gente gosta de simplificar as mensagens, entendeu? Hoje eu percebo uma coisa que eu acho, assim, é o cúmulo da simplificação e da mensagem errada quando a gente faz isso, sabe? Então, você imagina só, tem uma parcela da população que responde, que quer dizer que onde o sal para elas importa em termos de manter a pressão. Para a grande maioria, não. E isso tem a ver com a idade, isso tem a ver com peso, isso tem a ver com um monte de coisas. A gente vai extrapolando que sal é isso, sal é ruim, sal é aquilo, e esquece que não é para todos. Esquece que, à medida que você vai ficando mais jovem, à medida que você pega pacientes mais magros, à medida que você pega, enfim, mulheres que às vezes não são tão resistentes à insulina porque distribuem gordura do jeito diferente, essa população... Para essa população, essa orientação seria ainda pior. Assim, a princípio você poderia achar que não seria tão eficaz. E olha, a gente chegou no cúmulo hoje, eu estava lendo esses dias e passou na minha frente, assim, num jornal aqui do Brasil, o pessoal comentando que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo estava considerando restringir o sódio da merenda escolar. Meu Deus. Cara, não existe esse tipo de estudo mostrando que restringir sódio em crianças muda alguma coisa, você entendeu? E aí que tá, quando você entra em algumas outras evidências e mecanismos, você consegue até imaginar que pudesse ser ruim, o que é mais impressionante, entendeu? Então, quer dizer, essa simplificação nos leva a ter a impressão de que a gente tem certeza do que a gente sabe. E isso é um dos piores erros que os médicos, em geral, podem... Em qualquer área, né? Mas, enfim, na medicina isso é terrível, né? Sem dúvida alguma. Foi muito bem colocado essa população que é menos respondedora à retirada da redução do sal da dieta. E eu ainda digo mais, a gente sabe que a gente tem evidência que de cerca de 10 pacientes hipertensos, cerca de 8 não são respondedores a essa redução drástica. 8, eu não sabia desse número. É bastante, tá vendo? 80%. 80%, apenas 2. E a redução é modesta. Tá? Então é como se uma pessoa tivesse uma pressão de 14 por 8 e caísse para 135 por 8, 135 por 75. Vocês percebem como é modesta essa redução? E não é isso que vai definir, a princípio, na grande maioria dos casos, o sucesso desse tratamento? Não é isso, pessoal. Então, por outro lado, esses pacientes que a gente detecta com resistência à insulina, mais à frente, eles vão se tornar, muito provavelmente, diabéticos hipertensos. É um ponto atrás do problema maior. Então, se a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce da resistência à insulina, e a gente batalha para tratar esse problema pela raiz, a gente vai evitar o aparecimento de muitos hipertensos e muitos diabéticos lá na frente. Então, essa informação do Guilherme é muito bacana, e a gente tem, inclusive, uma curva em U com relação à ingestão de sal, não é isso, Guilherme? Quer dizer, esse dado é muito bom. Comente para a gente esse slide. Esse dado é bem interessante, esse que o Flávio está tentando mostrar, e não encaixou bem certinho ali na foto, mas a gente pode esclarecer melhor com as referências depois, né?
Sim. Isso aqui, por incrível que pareça, é uma curva de risco de morte, risco de mortalidade e desfechos cardiovasculares. E tem desfecho para todo gosto, entendeu? Sim. Mas, olha, para vocês terem uma ideia, você tem uma curva de desfecho onde o desfecho é mortalidade, geralmente você precisa ter um efeito importante. Você causar mais morte das pessoas, para aparecer num estudo de curta duração, relativo a curta relação, geralmente tem que ser um estudo bem parrudo, né? E esse estudo, está aparecendo um gráfico aqui, mas enfim, isso é uma curva de risco de morte à medida que você vai aumentando a ingesta de sal aqui no eixo horizontal. Então, isso a gente chama de uma curva ou em J ou em U. Eu acho que ela encaixa até melhor como sendo uma curva em J. Sim, sim, sim. Percebam que a partir de um ponto aqui no meio, para qualquer lado que você vá, você aumenta o risco de morte. Ou seja, você pode aumentar o risco de morte à medida que você começa a consumir mais sódio do que ao redor de 4 a 6 gramas, que se não me engano está ali no meio. Mas repara só, quando você faz uma dieta hipossódica, você também aumenta a mortalidade. E olha, isso a gente já sabe, eu achei estudos sobre isso desde lá da década de 70. A gente sabe que restrição de sódio, em algumas pessoas, abaixa um tantinho de pressão, que nem você falou. Mas sabe o que acontece também? Você depleta a pessoa, você tende a deixá-la funciona como se fosse um desidratado. Então aumenta a frequência cardíaca, aumenta o tônus simpático, ativa o sistema renina-aldosterona, e tudo isso também está associado com a piora de desfecho cardiovascular. Então, quer dizer, a gente chegou ao cúmulo, olha só que interessante. A gente restringe tanto sódio e deixa as pessoas como se fossem desidratados crônicos, que eles têm que se defender e aumentar o tônus da vasculatura, bater o coração mais forte mais vezes. E principalmente, quando você ativa a aldosterona, gente, ativar a aldosterona ganha o nome de uma síndrome na endócrina, né? Chama hiperaldosteronismo. É uma palavra daquelas, mas a gente até fez um apelido para ela. É um hiperaldo, né? O hiperaldosteronismo. O hiperaldo, a gente chega a operar as pessoas para tentar prevenir complicações cardiovasculares no futuro, para você ter uma ideia. E dieta pobre em sódio, tudo bem, Eunice? Dieta pobre em sódio faz isso. Entendeu? Então, quer dizer, olha o tamanho, é uma iatrogenia. Você orientou as pessoas, mesmo aquelas que não precisam, a restringir sódio loucamente, assim, de uma forma com medo, né, com pavor. As pessoas sofrem com a restrição de sódio, porque vamos combinar que, né, a comida com um pouquinho de sal faz bastante diferença, né? Mas o fato é que tudo isso ou foi baseado em estudos meio tortos, estudos populacionais, estudos de coorte, sabe, dados não muito bons, ou o que é mais sério ainda, o doutor José Neto que gosta de falar disso, né? A gente usou muito desfecho intermediário. Ao invés de você mexer no sódio e avaliar infarto, morte, isso, aquilo, prevenção do que você quiser, o pessoal mede a pressão. E por que a pressão às vezes cai um certo... Olha, mas é assim, cai 3 milímetros na média. 3 milímetros. Aí o pessoal bota isso aqui numa população americana de 300 milhões de pessoas ao longo de não sei quantos anos e cospe um número gigante lá que essa reduçãozinha é capaz de prevenir milhões de mortes. E tudo modelo matemático, você entendeu? Não foi nada disso, foi observado. É só o dado que eles têm é da pressão. E da pressão eles inferem o restante. Cara, muito sério isso aí, entendeu? E, a literatura tá forrada. Muito sério. E a minha orientação para a grande maioria dos meus pacientes hoje tempere a sua comida com sal. Se a comida estiver salgada, você não vai conseguir comer, a não ser que você tenha um problema psiquiátrico, entendeu? Então, isso faz parte. Não tenha medo de temperar a comida com seu sal. Agora, tenha medo do biscoitinho integral, de pães, de alimentos processados, industrializados, no qual a indústria faz aquela mistura exclusiva, hiperpalatável, misturando sal, açúcar e gorduras ruins, que faz com que as pessoas comam cada vez mais, destruam, o mecanismo de fome e saciedade fica totalmente destruído, e o pior, a pessoa come muito sal
sem perceber. Está tudo embutido, o sal está escondido ali. Então, muito dificilmente você vai comer muito sal se você tiver uma alimentação baseada em comida de verdade. Isso é o que eu oriento para a grande maioria dos meus pacientes atualmente, entendeu? Não tenho essa vamos fazer hipossódica e tudo mais, pobre em sal. Não coloque sal na comida de jeito nenhum. Não vejo dessa forma. Tem coisa muito mais importante para a gente fazer, reduzindo alimentos processados, reduzindo os açúcares e, em algumas situações de síndrome metabólica, até reduzindo frutas ricas em açúcar para pacientes que têm resistência à insulina e que precisam dessa redução de carboidratos para que a pressão abaixe. Exatamente. Veja como é o tipo de situação, né? É como o DJ Sofista falou. A gente culpou, na grande maioria das vezes, o pó branco errado. Ao invés de culpar o açúcar, a gente culpou o sal. E muito por influência da indústria de óleos vegetais, da indústria alimentícia, nos últimos 70 anos. Né? A gente sabe que teve essa influência da indústria e a gente não pode desculpar a falar isso. Quanto de influência que teve da indústria e da mídia nesse processo que a gente se encontra. Não é isso, querido? É isso aí. Então, eu fico muito impressionado com esse efeito que você descreveu, porque uma coisa é você ler, né, Flávio? Você lê e tem lá, os números são diluídos pela média, então sempre é difícil de você ter uma exata noção do poder da coisa. Mas a hora que você vê o paciente na sua frente, ou então você vê acontecendo consigo próprio, né, que não foi muito o meu caso, mas pessoas muito próximas de mim notaram isso, entendeu? Quer dizer, quando você é resistente à insulina, que você é um diabético instalado, que você tem uma dieta inadequadamente rica em carboidratos, e essa cota, o paciente, é uma coisa que eu sempre tento frisar bastante o paciente, né? O tamanho da sua cota de carboidrato é seu. Cada um tem a sua cota individual. Para algumas pessoas, a gente vai ter que ser bem restrito e bem rigoroso com essas quantidades. Para outras pessoas, porque volta e meia a gente fala assim, você acabou de comentar, né, uma coisa que eu debato muito aí pela rede. Você falou, às vezes a gente precisa até restringir fruta, aí a pessoa já se arma, falou, poxa, mas até as frutas, entendeu? E aí que tá, não é para todos, não precisa ser todo mundo, e não precisa ser uma restrição absoluta, mas algumas pessoas vão ter benefício de evitar certas frutas mais doces, uva, manga, enfim, essas muito doces, em grande, especialmente quando a quantidade é maior. Mas, enfim, a gente, quando você aborda, porque pela dieta você aborda principalmente a questão da resistência à insulina, né? Quando você restringe o carboidrato, libera um pouco mais de proteína, libera um pouco mais de gorduras, a tendência é a resistência melhorar rapidamente, né? E assim, eu sempre me impressiono como que melhora rápido. E aí que tá, não melhora a glicose, não necessariamente. Melhora a insulina, entendeu? Melhora os níveis de insulina, marcadores de resistência à insulina, por mais falhos que eles sejam. E a pessoa começa a ter hipotensão. A pessoa começa a secar a boca. A pessoa levanta, escurece tudo, começa a girar, pode até cair, entendeu? Sim. Então, sinais de depressão de volume, realmente. Quer dizer, é extremamente poderoso. É mais poderoso que muito remédio por aí, inclusive, entendeu? E aquilo que você disse, isso está acontecendo por eliminação de água em excesso, inclusive de edema, que o paciente nota. Eu canso de ver as minhas pacientes falando, poxa, parece que pela primeira vez em décadas eu estou vendo minhas canelinhas aqui de novo, meus ossinhos do pé, entendeu? Porque desincha de uma semana para outra, é a coisa mais impressionante, e cai a pressão de verdade. É impressionante, você é obrigado, que nem você disse, é obrigado a correr retirando remédios com risco de hipotensão. Da mesma forma que acontece com o paciente diabético, hiperglicêmico e resistente à insulina. Se você não retira medicação hipoglicemiante desse cara, ele vai ter hipoglicemia séria com risco de complicações muito mais graves, inclusive, né? Sem dúvida alguma. O DJ Sufista colocou um comentário muito interessante, que é o sal ao gosto. Sim, cada pessoa vai ter uma palatabilidade diferente e se a comida estiver muito salgada, você não vai conseguir se alimentar da forma adequada. E depois de comer alguma coisa salgada, você vai lá e vai beber sua água. E aquilo ali vai sair na sua urina, a gente vai aumentar a nossa excreção urinária de sódio lá pelo rim, entendeu? Então a gente consegue trabalhar a princípio bem lá na questão renal na grande maioria das pessoas. Então isso é muito importante, né? Só frisando, a gente tem uma recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde para que a gente consuma de 2 gramas de sódio por dia
que é muito baixo e nem bate com que o slide que a gente mostrou aqui, que o Marquezine nos cedeu, que é uma ingestão diária em torno de 4 a 6 gramas. Vamos bater em 5 gramas de sódio por dia, acredito que seja um valor muito bacana. Mas no dia a dia a gente não vai lembrar disso, a gente vai ficar dosando, entendeu? Isso é o natural. Vamos comer a comida de verdade e deixar isso sem grandes preocupações nesse sentido, a não ser em casos específicos que o médico vai ter a experiência de orientar alguma orientação mais específica de acordo com cada paciente, entendeu? E esse estado de hiperinsulinemia e a resistência à sua ação, e está aqui uma homenagem ao Zé Neto, grande profissional, grande colega nefrologista, tem um ótimo blog, quem não conhece o trabalho dele, por favor visite o Instagram dele, quanto o blog, tem muita informação bacana, uma linguagem muito legal realmente. Então a gente vê aqui como esse estado de insulina alta e de resistência à sua ação em alguns locais, bem como o Marquezine disse, causa diversos problemas de saúde. A raiz desse problema, da doença renal, da obesidade, da hipertensão, da dislipidemia, da gordura no fígado, da gota e do diabetes, da resistência à insulina, do pré-diabetes e do diabetes. Essa, basicamente, é a raiz do problema que está envolvida em todos esses problemas graves de saúde que a gente vem acompanhando. Né? Quantos pacientes chegam para a gente com gordura no fígado? E eu friso mais uma vez para todos os pacientes que chegam para mim com gordura no fígado. Gente, gordura no fígado é um sinal de pré-diabetes. Geralmente a gordura no fígado antecede o diagnóstico de diabetes em cerca de 10 anos, 5 a 10 anos, entendeu? A gente sabe que é um degrau a ser percorrido para o diagnóstico de diabetes. E o quanto antes a gente agir na raiz desse processo, melhor será. Melhor evolução, menos mortes, menos doenças crônicas e menor necessidade de remédios. Com certeza. Eu quero frisar uma coisinha aqui, que agora me passou pela cabeça, eu não tinha nem planejado falar isso, mas eu quero lembrar o seguinte, a gente está, toda essa orientação aqui, ela está sendo baseada no que é mais comum lá fora, na rua, entendeu? O Flávio comentou no começo da live um dado que a gente não tem direito aqui no Brasil, mas eu cheguei a ver um estudo deste ano, estimando que, olha, e não é nem Estados Unidos não, tá? Países desenvolvidos, Nova Zelândia, Austrália, grande parte da Europa, esses países desenvolvidos, onde a alimentação está muito industrializada, entrega em casa de moto, vocês conhecem, a gente está caminhando para o mesmo caminho, exatamente, né? Nesses países, a taxa de disfunção metabólica avaliada de qualquer forma, pode ser por ultrassom do fígado, pode ser por insulina alta, pode ser por coisas mais sensíveis do que diabetes propriamente, por exemplo, a taxa de disfunção metabólica avaliada de alguma forma, seja por cintura, né, por a fita na barriga, por exemplo, a taxa de disfunção metabólica chega a 90%. 90% da população é resistente à insulina em algum grau. Ou seja, isso significa que para uma boa parte da população, o sódio passa a voltar a ser importante por causa da insulina. Entendeu? Nesse paciente que é metabólico, que é resistente à insulina, que é o pré-diabético, etc. e tal, nesse paciente o sódio pode fazer diferença. Então, é sempre aquela combinação, né? Da mesma forma que a assinatura nutricional do fast food é o excesso de carboidrato ligado, né, junto no mesmo pacote, na mesma refeição, com excesso de gordura, isso é o melhor jeito de engordar alguém. Quando você começa a misturar excesso de farinha, carboidrato, açúcar, etc. e tal, com excesso de sal, pode dar encrenca realmente. Agora, se você resolve a questão da resistência à insulina através da dieta, como o Flávio bem frisou, comida de verdade, carnes, ovos, queijos, saladas, legumes, enfim, quem já segue a gente tá ouvindo cada vez mais do que se trata o cardápio, o sal deixa de ter importância. Então, quer dizer, que nem o DJ falou no começo, a gente bateu durante décadas no pozinho branco errado. A gente deveria estar falando de farinha e açúcar e a gente apontou os canhões para o sal, inadequadamente, né? Então, hoje eu me sinto muito à vontade de falar em inadequadamente de verdade, quer dizer, eu estou afirmando que é inadequado, porque na clínica o efeito é poderoso demais. Então, isso pode estar rolando um debate na literatura,
Isso pode estar acontecendo um monte de coisas, é só você ver, você conhece pessoas assim, a hora que você tira farinha da pessoa, por mais que ela reclame, por mais que ela ache radical no começo, porque isso é muito comum, né? Fala, nossa, mas eu queria uma dieta mais liberal, sem tantas regras, etc. Assim, como é que é? Comer tudo com moderação, que é a frase que mais me dá arrepios. Sem terrorismo nutricional, né? Sem terrorismo nutricional. Nossa Senhora, terrorismo de doença não tem problema, mas nutricional a gente não pode falar essas coisas. Pode. Mas, enfim, com certeza esse contexto é importante, entendeu? E o que eu ia dizer é o seguinte, então, como a gente está falando da maioria da população, a gente erra pouco, porque quase todo mundo que chega para ser avaliado responde prontamente à retirada de farinhas, por exemplo. Mas existem outras causas de hipertensão. Sim. Né? Não é que, de repente, só farinha causa isso. Por que eu estou frisando isso? Porque, por mais que a gente fale aqui que tratar diabetes pode ser feito em casa, que tratar a sua hipertensão, vocês estão descobrindo que pode ser feito na sua cozinha, meu, por favor, acompanha com o médico. Vai que você não tem a forma simples. Vai que você tem uma hipertensão secundária. O Dr. Flávio pode falar aí da lista de doenças que causam hipertensão e que você não tem como saber na sua cozinha, entendeu? Nem na sua casa, nem conversando com a amiga, com o seu vizinho. Você vai precisar, é mais prudente fazer isso acompanhado de um médico. Porque se a sua resposta não for a esperada, se você continua hipertenso, se exames estão, enfim, dando pistas, você precisa ser avaliado por um especialista para muitas vezes tratar doenças sérias, entendeu? A mesma coisa vale para diabetes. A grande massa de pacientes vai responder e vai ser revertido realmente desde que ande na linha na alimentação. Existe um monte de coisas que podem levar a diabetes secundário. Coisas que não vão responder de forma tão brilhante e pronta desse jeito, entendeu? Não custa, não custa. Tenha um médico por perto, sempre faça isso acompanhado de alguém. Pode ser no posto, pode ser onde for. Claro que você pode, às vezes, aprofundar essa informação por conta própria. Hoje em dia, eu estou impressionado como a gente tem acesso a tudo, até demais, às vezes, entendeu? Através da internet. Mas o paciente está gostando disso, né? Ele está gostando de se inteirar do assunto. A gente está cheio de especialistas que realmente mandam bem não é que é especialista de Araque, não. O pessoal realmente se dedica, estuda muito e passa a participar do tratamento. Muitos médicos não gostam disso, eu sou fã dessa história. Eu gosto dessa capacitação das pessoas e principalmente daquele sentimento de autorresponsabilidade, entendeu? Você tem que estar junto ali, não basta pegar o comprimido que o médico te deu e ficar tomando. Você precisa entender o que está acontecendo ali, entender qual é a repercussão da sua doença, tem que se informar. Quanto mais você sabe, mais você participa e melhor tende a ser o seu resultado. Mas a dica a maioria vai muito bem, mas claro que você sempre pode ser a zebra. Então, não descuida de ir ao médico, não, combinado? Sem dúvida alguma, mensagens importantíssimas e também concordo contigo, acho que é um dever cívico que a gente faz aqui, divulgando a informação de forma mais simples possível para que as pessoas possam entender. E esses pacientes diabéticos e hipertensos, o acompanhamento faz muita diferença, até nesse desmame de medicações. O paciente não vai conseguir saber quando usar ou quando não usar. Então, esse acompanhamento próximo realmente é muito bacana nesse processo. Mas o que a gente faz e o Marquezinho também tem essa linha, a gente sempre tenta tratar o problema pela raiz. E não, quanto menos remédios a gente consegue utilizar, melhor. Entendeu? E em um processo de decisão compartilhada. A gente coloca na mesa riscos e benefícios do tratamento e o paciente vai ter a decisão dele com relação a esse tipo de tratamento. Se quer fazer, se não quer, se quer tomar determinado medicamento, se não quer. Mas ele vai saber os riscos e os benefícios de qualquer decisão que ele tomar. Isso é muito bacana. Eu acho que a live de hoje foi muito legal. A gente conversou, passeou bem pelo tema. Mais alguma coisa a comentar, Guilherme? Eu quero comentar que eu estou adorando. Tá muito legal. Parabéns, viu, Flávio? Muito bacana, muito bacana. Realmente, teu trabalho é muito legal nas redes sociais.
E vamos marcar outras vezes outros assuntos aí, que assunto não falta, né? E espero que o pessoal tenha gostado. Obrigado aí pela audiência de vocês. E a gente se vê aí nas redes, né? Não é, Guilherme? É isso aí. Eu vou aproveitar aí vou fazer um último comentário, que é um negócio para a gente, eu acho que vai ser um jeito bom de, eventualmente, aí, encerrar a live. Sim. A gente, há quantos anos, né, todo mundo escuta o quanto que o diabetes, o quanto que a pressão alta, o quanto que a dislipidemia, enfim, o fígado gorduroso, a síndrome metabólica como um todo, é perigosa e impacta as pessoas, impacta famílias, impacta países. Já para pensar que essa doença tipicamente está afetando pessoas produtivas. Está deixando doentes pessoas que deveriam estar trabalhando e elas estão ficando, às vezes, até incapacitadas. É incrível a quantidade de gente que complica aos 30, 40, 50 anos, coisas inéditas. Isso nunca foi visto desse jeito, entendeu? Inéditas, eu tenho visto cada vez mais e eu realmente fico comovido com esse tipo de situação no meu dia a dia. Vou no hospital praticamente todos os dias da semana e vejo, cara, quanto as famílias sofrem, quanto a pessoa está sofrendo. E agora, pensa só. Pela falta de informação correta. Não só é um sofrimento impensável, assim, incomensurável, mas imagina o custo disso para a saúde pública, para países. Tem país mais pobre que não tem dinheiro para pagar insulina, não tem dinheiro para importar metformina, entendeu? E a gente tendo que tratar insuficiência renal, colocar o pessoal em diálise, e cirurgias, e cegueira. Você imagina um paciente, um pai de família ficar cego. Quer dizer, diabetes é terrível, a síndrome metabólica é terrível. Agora, aí você começa a ver, e depois eu vou perguntar a sua experiência em consultório. Aí você começa a ver que você mudando detalhes da alimentação dessa pessoa, ela não é que ela melhora, ela recupera a saúde. Você deixa de ser diabético com uma frequência alta, não é brinquedo, é alta. Eu não sei precisar os dados dos meus pacientes, mas eu tenho certeza que é mais da metade. O pulo do gato é o paciente continuar aderindo depois de um tempo, mas aí isso é outra conversa. Sim. Agora, estão apontando aí cerca de 50%, né, que reverte. Mas é mais, viu? Dieta low carb, e aí que tá. Os estudos são pontuais, né? Sim. Então, eu tenho a impressão que quando você combina um pouquinho de tudo, ele tende a ser até mais poderoso que isso. Eu ia chutar uns 70% de chance, pelo menos. E quanto mais novo o caso, maior. Então você imagina, olha só, Flávio, você sabe, alguém aí, alguém da nossa audiência aí, vocês sabem qual é o número de diabéticos estimado no Brasil hoje? E claro que é uma estimativa, a gente é ruim de números, né? A gente não tem uma organização do sistema assim para ter essa ideia, mas é um chute. Vocês têm ideia quanto que é? O pessoal fala em 15 milhões de diabéticos, eu acho que tem para lá de 20, mas enfim... 20 milhões de pessoas. E olha que 20 milhões dos adultos é assim, coisa pouco além de 10%, 12%. Eu acho que a gente tem mais. Mas, enfim, vamos chutar 20 milhões, tá? Vamos chutar baixo e considerar que metade desses casos podem ser curados com dieta, em casa. E a hipertensão, e o triglicérides, e, cara, o fígado gorduroso e o ácido úrico. Cara, você tem noção do poder que é isso, entendeu? Então, a gente tem literalmente a faca e o queijo na mão. Precisa de fome, precisa de vontade, de gana, entendeu? Do paciente agarrar essa história e chamar para si. Isso que eu chamo de autorresponsabilidade. Falar assim, não, para fazer esse negócio, essa dieta diferente aí, é para cortar farinha, dá aqui para mim que eu faço. Porque aí que tá, que a gente, eu tenho a impressão, que conhece o lado ruim da história, né? Porque você mais do que eu ainda, você circula mais em hospital do que eu, você lida com a complicação do renal crônico, que é uma complicação que pesa para o paciente, ela, né, quer dizer, muda a vida da pessoa drasticamente. Você já comentou com o pessoal? Fazer hemodiálise significa estar ligado na máquina quantas horas? 3, 4 horas? 3 vezes por semana? Isso. 12 horas por semana na máquina, geralmente, em média. Gente, imagina você, segunda, quarta e sexta, toda a manhã, passar ligado numa máquina, para você continuar vivo. Não é brinquedo, entendeu? Então, são complicações graves, preveníveis.
Ó, a gente tem uma oportunidade de ouro aqui, o que a gente está vivendo hoje. E o legal é que a ciência está embasando tudo que a gente está falando, entendeu? Quer dizer, a quantidade de informação nova aparecendo constantemente é enorme. E, cara, olha, nunca foi tão empolgante trabalhar. É muito legal. Sim. Realmente eu mudei muito minha ótica sobre medicina, sobre saúde nos últimos 2 anos e comecei a estudar essa vertente e não parei mais, né? Então, realmente, hoje eu tenho muito mais prazer nesse sentido de orientar os pacientes a mudar seu estilo de vida, até porque a medicina moderna, do jeito que está, claro que a tecnologia é legal, ajuda bastante, mas o que a gente está fazendo hoje é manejando complicações como esse rapaz aí da foto. E quando chega para a gente, às vezes já tem consequências graves. É um paciente que está cego, que está com insuficiência cardíaca, que está com a neuropatia periférica. Doença silenciosa, né, Flávio? Isso, é silenciosa. E lá na frente... Silenciosa até quando complica e não é mais, mas aí é tarde. Isso, entendeu? Tem uma pergunta do Leandro Marquezine. Responde pra gente. Experiência com diabetes tipo 1. O que você vai dizer para ele? Cara, esse é outro assunto. Quem que é o Leandro? O Leandro é diabético? Olha só, diferente do tipo 2, claramente vou olhar no seu olho aqui, ó, você não pode pensar em cura de diabetes tipo 1 através da dieta, combinado? Mas depois você me manda uma mensagem que eu tenho umas fotinhas para te mandar inbox. Eu estou impressionado com o tipo de controle do diabetes tipo 1 que a gente consegue com uma estratégia legal na low carb. Sem dúvida. É impressionante, é impressionante. Glicadas menores do que 7, assim, tá virando, no meu serviço, tá virando, mesmo na universidade, no SUS, tem pacientes minhas com NPH irregular com glicada de 6,5, fazendo low carb. É um negócio impressionante, eu nunca vi nada igual, entendeu? E aí que tá. Olha, eu chego ao ponto, eu mesmo, e aí que tá, viu? É tão novidade isso, é tão recente, que bom, vou contar uma história aqui. Eu comecei a trabalhar e eu era um entusiasta da contagem de carboidrato. Eu falava, gente, se vocês contarem carboidrato, dá para comer o que quiser, dá para comer bolo na festa, aplica insulina e boa, tá tudo certo, não sei o quê. Cara, isso nunca deu certo. Isso vira um sobe e desce louco, dá hipo, dá hiper, isso dá glicada ruim, aumenta a dose cada vez mais, é um horror, entendeu? Eu acho que a gente, ao invés de ficar convencendo o paciente que ele vai ter que aplicar insulina e vai ter que contar carboidrato, e o lado ruim da história é só esse no tipo 1, a gente devia, ao diagnóstico, falar o seguinte, olha, você tem uma doença que é tratada por dieta. Sim. Você tem uma doença... E se vira com isso, aceita essa parte. Se você aceitar essa parte, você se dá bem, entendeu? E tem vários exemplos aí de diabéticos longevos. Eu sou fã de um médico de 85 anos, diabetes tipo 1, que olha só, exatamente, ele teve complicações, teve neuropatia, teve um monte de coisa e reverteu, tá aí fortão aos 85, entendeu? Tem coisas aí além do céu e da terra, entendeu? Para te aprender ainda. Essa história do Bernstein é sensacional, é um cara de hoje praticamente 80 anos, teve um diabetes diagnosticado lá na década de 20 ou de 30, era engenheiro, foi testando uma dieta mais baixa em carboidratos. Descobriu na marra, na unha. Os médicos não escutaram ele foi fazer medicina para poder palestrar sobre isso, e hoje ele tem uma clínica em Nova York tratando diabetes tipo 1 com low carb como base. Essa história dele é sensacional, procurem no Google. Flavião, eu vou me despedir rapidinho aqui, eu não quero que estoure a live, eu quero que você salve, hein, cara, depois você me manda esse arquivo aí, por favor, tá bom? Combinado, querido. Foi um grande prazer estar aqui contigo, compartilhar do teu conhecimento, que é muito rico, realmente, da pessoa que você é, uma grande pessoa, e a gente está junto nessa batalha aí no dia a dia. Obrigado, gente, pela audiência. Boa noite. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.